Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde, o CAOPS, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Eu sou Itamar de Ávila Ramos, promotor de justiça e dirigente do CAOPS. Hoje estamos aqui com Graziele Massariol Mori Nascimento, gerente estadual de assistência farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, que irá nos esclarecer pontos importantes relacionados ao funcionamento das farmácias cidadãs estaduais e aos serviços por elas prestados. Bom dia, Graziele. Bom dia, doutor Itamar. Uma satisfação estarmos aqui junto com vocês e estamos à disposição para esclarecimentos. Graziele, qual é a principal finalidade das farmácias cidadãs estaduais? As farmácias cidadãs, elas surgem com um conceito moderno de acesso a medicamentos, trazendo o cuidado baseado no atendimento farmacêutico qualificado e o acesso a medicamentos do componente especializado, que são doenças específicas, doenças que geralmente não são tratadas na atenção básica. Por exemplo, um lúpus, artrite, são doenças mais complexas. O componente especializado hoje ele tem mais de 100 tipos de doenças que são ofertados tratamentos através das nossas farmácias cidadãs estaduais. Quais são os passos mais importantes que o cidadão, usuário do SUS, deve realizar para fazer os seus requerimentos nas farmácias cidadãs estaduais? E, além disso, esse requerimento pode ser feito de forma online? Hoje, o acesso a medicamentos e fórmulas nutricionais é feito por meio das farmácias cidadãs estaduais e o cidadão capixaba ele tem a opção de ir presencialmente à farmácia em posse de toda a sua documentação, documentos pessoais e documentos clínicos, né, que são relacionados à doença em específico, ou fazer o acesso pela nossa plataforma online, sem precisar se deslocar até a unidade, através do link conteúdo.saude.es.gov.br. Mas ele também pode procurar o nosso setor de comunicação com o usuário por meio dos telefones 3636, o prefixo é 3636, 8417, 8418 e 8416. Isso por meio de telefones. E no nosso WhatsApp, que é o 3636-8417. Através desses canais, ele vai ter o seu atendimento sem precisar sair da sua casa, pode tirar dúvidas para saber o endereço das nossas farmácias, se quiser tirar dúvida a respeito de uma solicitação que ele já fez presencialmente. Então, nós estamos disponíveis de 7 às 18 nesses canais de comunicação. E os medicamentos? Quais são esses medicamentos que estão disponíveis para serem fornecidos à população, ao usuário do SUS? E como que é definida essa lista de medicamentos? Essa lista de medicamentos ela é definida, né, em pactuação tripartite pelo Ministério da Saúde e ela está elencada em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Geralmente são doenças mais complexas e quem define esse elenco é o Ministério da Saúde por meio desses protocolos. Sobre a temática agora das fórmulas nutricionais. Quais são essas fórmulas nutricionais que são fornecidas pelas farmácias cidadãs no Estado do Espírito Santo? As pessoas às vezes estranham isso, mas as fórmulas nutricionais que hoje nós fornecemos via assistência farmacêutica estadual, através das farmácias cidadãs, são fórmulas que são usadas para o acompanhamento terapêutico desses pacientes. Então, são fórmulas que são essenciais para a sobrevida desses pacientes. Então, hoje nós temos 7 fórmulas nutricionais que são direcionadas a pacientes adultos e pediátricos. São fórmulas nutricionais interais e fórmulas nutricionais também que são utilizadas para aquelas crianças que nascem com alergia à proteína do leite de vaca. Então, que às vezes têm dificuldades, né, e precisam desse acesso para a garantia da qualidade de vida e do seu crescimento. Então, do ponto de vista terapêutico, as fórmulas nutricionais estão inseridas dentro da assistência farmacêutica estadual. Quando é feito um requerimento para a obtenção de uma dessas fórmulas nutricionais, quais são assim, os critérios que vocês utilizam
para autorizar esses requerimentos? Então, são vários critérios, né? Especialmente os critérios clínicos de cada paciente. Então, por exemplo, se o paciente vai utilizar uma fórmula nutricional interal, é porque ele precisa de uma via de administração alternativa, às vezes por sonda ou por gastrostomia. E a questão da fórmula para o paciente com alergia à proteína do leite de vaca, esse paciente é submetido a um teste de provocação oral, que hoje é ofertado pela secretaria, e a partir desse teste é feito o diagnóstico, e a partir desse diagnóstico esse paciente tem acesso à fórmula. Você falou sobre aquele requerimento inicial, aquele passo inicial para que o usuário possa fazer o seu requerimento. Agora, depois que ele faz o requerimento, depois que ele começa a receber o medicamento ou a fórmula nutricional, existe a necessidade de ser feito algum tipo de renovação desse pedido? O usuário, ele dá entrada no processo, esse processo vai ser analisado por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, ela vai ofertar a resposta ao usuário, seja de deferimento ou indeferimento. A partir do momento que é deferido, esse paciente, ele entra, né, no rol de pacientes das nossas farmácias e semestralmente, via de regra, eles precisam apresentar nova documentação. Alguns protocolos específicos exigem alguns exames mensais ou trimestrais, mas isso são protocolos bem específicos. Via de regra, são documentações que precisam ser apresentadas de 6 em 6 meses. Existe a possibilidade do usuário complementar o seu requerimento em caso de indeferimento, ou fazer algum pedido de reanálise, caso seja indeferido? Sim, geralmente os indeferimentos contêm os motivos pelos quais aquela solicitação foi indeferida. Então, em posse, né, desse documento, nós orientamos os usuários a buscar o médico assistente para verificar quais foram esses motivos, e se couber um recurso administrativo, o médico pode complementar as informações e esse protocolo vai ser novamente aceito e novamente analisado. Certo. Existe uma questão que é muito discutida, muito questionada para nós do Ministério Público, que diz respeito aos medicamentos oncológicos. Os medicamentos oncológicos, eles são fornecidos diretamente nas farmácias cidadãs estaduais? Os medicamentos oncológicos, eles fazem parte de uma política própria Política Nacional de Atenção em Oncologia. Eles não fazem parte do componente especializado da assistência farmacêutica, portanto, eles não têm acesso via farmácias cidadãs estaduais. Hoje, o acesso a esses medicamentos ocorre por meio dos hospitais credenciados como CACONS e UNACONS, e nesses hospitais a atenção deve ser garantida de forma integral, incluindo o tratamento com os medicamentos. Então, nas farmácias cidadãs estaduais, hoje não são fornecidos medicamentos para tratamento oncológico. A senhora falou CACON e UNACON, são siglas que estão relacionadas a esses hospitais que são especializados nesse tratamento. Isso, são hospitais que são habilitados pelo Ministério da Saúde para realizar, né, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento desses pacientes. Nós temos falado muito aqui sobre medicamentos e sobre fórmulas nutricionais, mas de uma maneira simples, para a sociedade de capixaba, qual é a importância, a relevância desse serviço prestado pela Secretaria Estadual de Saúde nessa temática da gerência de assistência farmacêutica? A assistência farmacêutica, por meio das suas farmácias cidadãs estaduais, ela visa garantir o acesso a medicamentos utilizados em diferentes condições clínicas, geralmente complexas, que não são aquelas doenças que são tratadas a nível da atenção básica. A ideia é que o cidadão tem acesso o mais rápido possível, conforme a sua necessidade, em pontos estratégicos. Hoje nós temos 13 farmácias cidadãs, mas também temos interação em todos os municípios onde não existem as farmácias cidadãs. Então, em caso de necessidade, esse paciente, esse usuário, pode buscar
inclusive o seu município, em busca desses tratamentos. Então, hoje a assistência farmacêutica, ela visa a garantia de acesso qualificado a tratamentos medicamentosos. Graziele, existe uma articulação na área da assistência farmacêutica muito importante, que deve ser realizada a nível municipal, estadual e federal. Nós sabemos, né, que o SUS ele tem essa integração, ele deve ter uma integração entre os entes para que ele consiga prestar serviços adequados à população. Nessa área da assistência farmacêutica, o que a senhora poderia nos esclarecer sobre essa interação entre município, o Estado e a União? O nosso entendimento em relação a essa interação é que ela é extremamente vital para garantia de acesso a medicamentos à população, ao passo que a União tem a responsabilidade dela no que cerne a aquisição, por vezes centralizada, de alguns medicamentos do componente especializado ou componentes medicamentos do componente estratégico, e a nós cabe a distribuição desses medicamentos e a aquisição de alguns desses itens também. O município fica responsável pelo componente básico, que são aqueles medicamentos para tratar aquelas doenças de base, hipertensão, diabetes, saúde da mulher. A gente entende que nós, enquanto assistência farmacêutica estadual, precisamos sim estar integrados à União, integrado ao município, ofertando projetos de ação colaborativa, como já temos, que é o Programa Estadual de Registro de Preço. Hoje a Secretaria de Estado da Saúde, ela disponibiliza atas para os municípios do componente básico da assistência farmacêutica para que eles possam executar e garantir o acesso, inclusive aos medicamentos que são competência de execução do próprio município, que são do básico. Então, essa interação ela é extremamente fundamental e hoje a gente tem esse contato extremamente próximo por entender a vitalidade disso na garantia da qualidade de vida da população. Graziele, muito obrigado. O Centro de Apoio da Saúde do Ministério Público agradece muito a sua presença aqui hoje conosco, os seus esclarecimentos, e nós esperamos que todos vocês possam ter aproveitado essas informações e que essas informações tão importantes sobre medicamentos e sobre fórmulas nutricionais que são fornecidas pelas farmácias cidadãs do Estado do Espírito Santo tenham sido bem úteis para todos vocês. Até a próxima!